Oi pessoal, professor Russo Born. Vamos então para a nossa aula de hoje sobre o continente americano. Estamos na Geografia, frente 3, turma 301, módulo 19 da sua apostila 3. Estamos na página 155 para você poder acompanhar aí na segurança do seu lar. Vamos lá! Nossos tópicos de aula são as características gerais da América, a divisão da América, o quadro físico, o relevo, clima, vegetação e hidrografia. Temos aqui uma imagem crítica para a gente começar a aquecer o nosso pensamento, quando temos então aqui o tio Sam, que representa então o continente americano, do norte, Estados Unidos, nação mais poderosa economicamente do mundo hoje, mas em grave crise econômica. Utilizando então aqui os países da América do Sul, temos aqui o Brasil, temos então aqui a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e assim por diante. Temos então aqui os países da América do Sul sendo utilizados como sacos de pancada, né? Então é uma imagem crítica ao presidente Monroe, quando em 1823 ele diz assim: América para os americanos. Temos aqui a localização do continente americano. Bem aqui nessa porção, passa então uma linha sobre um lugar chamado Greenwich, que é um bairro de Londres, Greenwich, lá na Inglaterra. Então aqui passa uma linha chamada então de meridiano de Greenwich, que divide imaginariamente o mundo em leste e oeste. A América está totalmente na porção oeste do planeta, ou no hemisfério ocidental, cruzada então pela linha do Equador, na parte então sul-americana, no norte do Brasil, por exemplo, Trópico de Câncer, cruzando o meio do México, Trópico de Capricórnio, cruzando o sul do Brasil, Círculo Polar Ártico, cruzando então o norte então do Alasca, norte do Canadá, e o Círculo Polar Antártico não corta o continente americano. Nessa projeção cartográfica, você vê aqui uma ilha gigantesca. Essa aqui é a ilha de Groenlândia, que pertence à Dinamarca. É uma pequena ilha que aqui está completamente deformada. Toda essa porção aqui no norte, o Alasca, o Canadá, todas essas ilhas, aqui a Groenlândia, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Rússia, tudo aqui está deformado para mais. Então essa projeção cartográfica ela faz com que as regiões mais distantes da linha do Equador estejam completamente deformadas, inchadas. A mesma coisa acontece aqui no hemisfério sul, quanto mais afastado da linha do Equador, muito deformado. Esse mapa aqui, no caso, não mostra essa representatividade. Essa aqui é a mapa, então, de Mercator ou Mercator, que é um mapa que foi feito na época das grandes navegações ainda de caravelas pelo mundo. Esse mapa ele tem uma grande vantagem de ter as linhas paralelas e meridianos cruzadas em linhas retas em 90 graus. Excelente para a facilitação dos cálculos de navegação, mas a deficiência dele justamente é porque ele deforma enormemente o hemisfério norte, quanto mais distante da linha do Equador, e também faz com que haja uma perda de referência de tamanhos de continentes no hemisfério sul. Características do continente americano. Temos aqui o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico aqui do seu oeste. É uma região de mais de 15 mil quilômetros de norte a sul. Aqui no norte nós temos então a região glacial ártica e glacial antártica. O continente americano tem esse nome devido à homenagem ao descobridor, cartógrafo que descobriu que essa região era um novo continente, chamado de Américo Vespucci, então, continente americano. Desde o Oceano Glacial Ártico, no norte, até o Cabo Horn, no sul. Temos aqui o Cabo Horn, aqui no sul, e o Oceano Glacial Ártico, no norte. Ilhas Aleutas, que são essas ilhas aqui, mais a oeste, até então a Groenlândia, a leste. A América Latina é do México para o sul, onde então os países
tem o idioma predominante descendente do latim. O latim dá origem a português, dá origem a espanhol, dá origem ao francês, dá origem ao italiano e também dá origem aí ao romeno. São 633 milhões de habitantes desde o México para o sul, numa totalização de mais de 1 bilhão no continente americano inteiro. Então, 633 milhões de habitantes só na América do Sul. 21 países fazem parte da América do Sul inteira e do continente americano todo são 35 países. O PIB de 5 trilhões de dólares só do México para o Sul. Só Estados Unidos sozinho, o PIB equivale a 23 trilhões de dólares. Então, muitas vezes maior do que o PIB da América Latina inteira. A América Latina, então, são os descendentes do idioma latim. Colônia de exploração. Enquanto o norte foi feito uma colônia de ocupação, na porção latino-americana, as colônias foram de exploração, ou seja, os europeus, portugueses e espanhóis, vieram para essa região e retiraram, exploraram tudo o que podiam na sua máxima velocidade. Então, para poder enriquecer rapidamente. Então, a América Latina é que enriqueceu Portugal, é que enriqueceu a Espanha, é que enriqueceu, então, com ouro, diamante, pratas, madeira, toda a região da Europa. A Bolívia é muito pobre, por 400 anos foi expoliada. Desorganizou-se completamente as suas comunidades nativas e a destruição de suas áreas naturais foram muito grandes devido à época da ocupação e colônia. Então, colônia de exploração explica por que esses países são muito pobres. A América anglo-saxônica, América do Canadá, Estados Unidos, são áreas ocupadas pelos anglos e saxões, por isso anglo-saxônica. Os anglos e saxões eram bárbaros, considerados bárbaros aqui do mundo europeu, que vieram então para a Grã-Bretanha e aqui se estabeleceram anglos e saxões, que posteriormente então vêm aqui para a América do Norte. Colônias de ocupação foram essas regiões da América do Norte, 13 colônias, onde se estabeleceu pequenas propriedades agrícolas desde o início, diferente da América do Sul, que se estabeleceram em grandes propriedades agrícolas. No Norte, então, uma reforma agrária começou desde o seu início para impedir grandes acúmulos de terras e riqueza na mão de apenas um grupo, uma oligarquia. Então, as colônias de ocupação, elas permitiram, então, se estabelecer próximas às regiões dos Grandes Lagos, e nessa área aqui também existe uma área de rochas muito antigas, pré-cambriânicas, tipo o que acontece no Brasil, bastante desgastadas, com solo já dobramentos estabilizados. Então, aqui nessa região existe, então, a produção mineralógica, né, metais nessa área, então favorecendo o desenvolvimento da costa leste americana com as primeiras colônias, por exemplo, Jamestown, na Virgínia, em 1607. Colônias de ocupação porque produziram para si, enquanto as latino-americanas produziram para a Europa. Essa forma de entender o desenvolvimento se mantém até assim hoje em dia, onde então essas regiões aqui, elas trabalham para desenvolver a Europa e agora também trabalham para favorecer Estados Unidos em detrimento da sua própria população. Ocupação das colônias da América do Norte, então nós temos aqui as 13 colônias na frente do Atlântico. São 13 colônias americanas. Em 1776 aconteceu então a Declaração da Independência, quando os Estados Unidos desejam então não mais obedecer às ordens da Inglaterra, gera uma guerra poderosa e a Inglaterra então veio a perder essa guerra. A Declaração da Independência, 1776, então mostra a busca pela independência e liberdade dos Estados Unidos. 1808 vem o rei de Portugal para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte dominou tanto Portugal como a Espanha. Então, o rei de Portugal veio para o Brasil, o rei da Espanha foi pego. E quando o rei da Espanha foi pego, colocou-se um novo rei, um rei francês, comandando agora a Espanha.
Obviamente que as colônias espanholas na América do Sul e América então Latina, México para o sul, essas colônias espanholas não queriam um rei agora francês e começou então movimentos de independência das colônias da América Espanhola. Essa independência então fez com que uma área gigantesca fosse rompida em diversos países. Por exemplo, aqui nós temos então o Chile, a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e assim por diante. Então, são antigas colônias que ficaram independentes, então, desde a época de Napoleão Bonaparte. Quando falamos em relevo da região do continente americano, temos aqui dobramentos modernos, dobramentos recentes. Aqui nós temos áreas com terremotos, então, aqui nós temos, então, os Andes, e aqui nós temos, então, as rochosas, Sierra Madre, na América Central e no México, e aqui nós temos, então, as rochosas na América do Norte. Dobramentos recentes, dobramentos modernos, enquanto as demais porções são chamadas de dobramentos antigos, por exemplo, aqui no Brasil. Na parte central, nós, então, temos aqui uma área de receptividade de águas. Aqui nós temos, então, uma área de planície e também de depressões. Todas as chuvas dessa região acabam, então, sendo dragadas para essa porção central, onde vai formar, então, aqui a principal bacia da América do Sul, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, maior rio do mundo. Aqui nós também vamos ter uma área onde as chuvas elas vão escorrer não para o litoral, mas para o interior aqui, formando aqui a bacia hidrográfica do Rio Paraná, ou bacia hidrográfica do Rio Paraguai, ou bacia hidrográfica do Rio Uruguai, formando aqui uma grande bacia. Todos esses rios se juntam, formando então aqui a bacia do Prata, entre aqui a Argentina e o Uruguai. Então nós temos aqui a bacia amazônica e a bacia do Prata nessa região. Temos aqui a bacia do Rio São Francisco, que corre então aqui para o leste do Brasil. Na América do Norte, nós temos então aqui os grandes lagos, formados então nas épocas das grandes glaciações de Gans, Mindel, Rees e Varna. E aqui nós temos então os grandes lagos que fazem a divisão então entre o Canadá e entre os Estados Unidos. É nessa porção que existe a maior concentração populacional. E aqui nós temos então os grandes rios da América do Norte, Mississippi e Missouri. Aqui no norte, então, nós temos o Círculo Polar Ártico, que faz uma região de grandes adversidades climáticas, extremos frios nessa região, pouquíssimas pessoas habitando essa área. Aqui no meio, então, nós temos aqui a linha do Equador, temos então um clima equatorial. Do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, nós temos então um clima intertropical. Intertropical com temperaturas predominantemente quentes o ano inteiro. Do Trópico de Câncer para o norte, até o Círculo Polar Ártico, nós temos então o clima chamado então de temperado, e lá no norte então temos o clima polar. Aqui no sul a mesma coisa, temos o clima polar do sul e o clima temperado do Trópico de Capricórnio para o sul. O Brasil está predominantemente numa área então intertropical. Na América do Norte, então, temos aqui os grandes dobramentos recentes, dobramentos modernos, com grandes terremotos. Uma das regiões é chamada de Falha de Santo André, que está nessa região aqui, a oeste da Califórnia. E aqui, então, existe uma possibilidade de uma grande convulsão de placas tectônicas que podem formar, então, aí uma catástrofe geológica que é prevista com o nome de Big One, ou seja, uma grande movimentação de placas tectônicas que pode causar, então, uma grande destruição nessa região oeste dos Estados Unidos. Aqui nós temos os maiores dobramentos do continente americano do norte e essa região aqui ela é vertente de águas, corre águas aqui para o Oceano Atlântico, corre águas aqui para o Oceano Atlântico. Aqui nós vamos ter então os grandes lagos, a saída dessa água aqui acontece então pelo Rio São Lourenço, que vai então cair, desaguar aqui no Oceano Atlântico. Essa região aqui é navegável. Aqui nós temos então a Baía de Hudson, temos aqui diversas ilhas, a maior delas então é a Groenlândia, pertencente então à Dinamarca.
E aqui no sul nós temos então uma área de grandes planícies litorâneas, e aqui nós temos então os rios Mississippi e Missouri que dragam toda essa região aqui assim, ó, para então o Golfo do México. Aqui nós temos então planícies da América Central, temos aqui o Planalto muito antigo aqui na região leste, e aqui nós temos as grandes montanhas do oeste. Quando falamos em relevo e hidrografia da América do Sul, repare que aqui nós temos então os dobramentos modernos, e o Brasil aqui é uma área que tem dobramentos antigos apenas. O Brasil é formado basicamente por planaltos, mas não de terras muito elevadas. Cerca de 45% do Brasil é formado então por planaltos baixos. Aqui nós temos então uma região mais baixa, é onde está aqui a área de bacia do rio Amazonas. Lembrando que a planície é apenas ao redor do rio Amazonas, e ao redor nós temos então depressões. Aqui no norte, então, nós temos o Planalto das Guianas, essa parte central aqui, o Planalto brasileiro, dividido, então, em diversos planaltos. Planalto central, Planalto nordestino, Planalto, então, do meio norte, nordestino está aqui, Planalto, então, do Atlântico, e aqui nós temos, então, as regiões onde, então, todas as chuvas que acontecem nessa área acabam escoando para esses rios, formando, então, aqui a Bacia Platina. Aqui nós temos, então, os grandes dobramentos da América do Sul. Se falarmos, então, em vegetação, temos, então, aqui na parte sul, nós temos aqui a vegetação de floresta equatorial ou floresta amazônica. Quando falamos apenas de floresta amazônica brasileira, falamos de Amazônia Legal. Temos, então, aqui na parte central, então, o cerrado, e aqui no sul nós temos as vegetações cada vez mais tendentes ao frio. Quanto mais alto, teremos a tundra, que é a vegetação, então, de altas montanhas. Norte da América do Sul, também nós temos, então, a vegetação mais próxima ao Círculo Polar Ártico, a chamada, então, de tundra, posteriormente a taiga, depois, então, as florestas temperadas e da América Central, com vegetação semelhante à vegetação amazônica. Então, pessoal, falamos sobre os tópicos de aulas, características gerais do continente americano. Até a nossa próxima aula. É isso aí.